Alguém tem alguma objeção à gravação da aula? Nenhuma objeção. Então, como eu falei agora mesmo, nós vamos, na aula de hoje, ver como que a teoria de sinais e sistemas é aplicada na análise de circuitos elétricos e, em particular, na análise de filtros. Eu vou falar só de filtros elétricos, mas as ideias gerais sobre filtros são estendidas para filtros mais sofisticados. Nas aulas anteriores, eu já mencionei para vocês qual é o ponto de vista, como que sinais e sistemas conectam o ponto de vista de EDO com o ponto de vista do curso de circuitos elétricos. Vocês lembram dessa história? Por exemplo, eu vou usar o circuito RC, tá? Porque ele é simplesinho e ele já é suficientemente complexo para eu passar todas as ideias que eu quero passar. Então, vocês lembram que acho que foi o Thiago que tinha perguntado como que eu posso ter uma representação desse tipo, ver a entrada sendo o resultado da ação do operador na saída. E aí a gente montou a EDO desse circuito usando as leis de Kirchhoff, né, que aqui só tem uma corrente, e era só essa tensão é igual a soma da tensão no resistor e no capacitor, e a relação tensão e corrente em cada elemento, né, no resistor e no indutor. E aí nós chegamos que o operador, pegando a saída aqui, né, pegando a saída no capacitor, a gente viu que esse operador é da forma RC, beleza, derivada em relação ao tempo, mais 1. E nós chegamos no operador fazendo aplicando as leis de Kirchhoff de maneira direta. Isso geralmente é o ponto de vista de EDO, é o exemplo que é tradicionalmente usado no curso de equação diferencial ordinária. Vocês lembram dessa história, gente? Qual história? Essa revisão que eu fiz, Sim. acho que foi até respondendo a pergunta sua, não foi? Foi. Então, vocês conseguiram montar a EDO, né? Não é tanto meu intuito aqui ensinar como que monta a EDO, isso é mais o intuito de circuitos elétricos. Mas eu acredito que ninguém tem dificuldade com isso. Tá correta a minha afirmação, pessoal? Acredito que sim, professor. Tá. Então, o que a gente vai ver no curso de hoje? Perdão, na aula de hoje. Nós vamos ver como é possível encontrar o operador diretamente no domínio da frequência. Em outras palavras, em vez de encontrar a representação no domínio do tempo, encontrar direto a representação no domínio da frequência, ou seja, o espectro de altos valores. Nesse caso, nós vamos estar interessados na resposta em frequência, que vai ser o inverso do espectro de altos valores. Por quê? Porque a relação entrada e saída é dessa forma. A entrada está na esquerda e a saída está na direita. Então, a resposta em frequência ela é o inverso do espectro de altos valores. Mas é a mesma coisa, né? Encontrou os altos valores, encontrou o inverso. Então, professor, desculpa, só para ter certeza, eu fui conferir nas notas da aula passada, ali em cima, dentro do operador, é VS de T, ou VS de S. É que tá bem impossível de entender. Aqui eu coloquei a representação no domínio do tempo, porque foi como a gente montou, né?
Tá certo. Deixa eu colocar aqui também para ficar certinho. Ah, não, tá ótimo. É porque eu tava vendo um S e aí eu fiquei um pouco confusa. Não é Mas tá, obrigada. Ficou melhor agora? Tá para ver? Tá ótimo, obrigada. Então, a principal coisa que eu quero que vocês entendem é o que a gente vai fazer na aula de hoje. Que na aula de hoje, nós vamos encontrar, eu vou ensinar um método para você encontrar a resposta em frequência sem ter que encontrar o operador no domínio do tempo. Ficou claro, gente? O que é que nós vamos fazer na aula de hoje? Ficou sim. E, na verdade, você já sabe, né? Você já conhece, esse é o método de fasores de impedância. Eu estou praticamente só fazendo uma revisão para conectar o curso de circuitos com o curso de sinais, mas a priori eu não estaria ensinando nada de novo. Então, qual que é a ideia aqui? A gente quer a resposta em frequência, certo? Ou seja, a gente quer os altos valores. A relação a relação de entrada e saída é expressa em termos dos altos valores quando eu tenho na entrada e na saída autovetores, correto? Correto. Então, se eu colocar na minha entrada um autovetor, que eu não vou colocar o autovetor normalizado, eu vou colocar um autovetor qualquer. Ou seja, eu vou colocar um coeficiente aqui, V de f, que é um número, e vou colocar um autovetor específico. Então aqui pensem que a variável é t, ok? E f está fixo. F é um número. Piorou, né? A hora que eu soprei. Então, a interpretação é t é a variável, tá? F é um número que você escolhe. Me falam 8, tá? Então, você escolheu o autovetor elevado a 2π, 8t. Professor, isso aí é representação polar? Essa aqui, É. ela pode ser colocada em representação polar se este número complexo for colocado em representação polar. Entendi. Ficou preso no cabo aqui. Entendeu? Então, isso aqui é um número complexo, Tiago. Então, você pode escrever ele assim, né? E é melhor você pensar em notação polar mesmo. Aí se você substituir esse V de f por essa representação, fica explícito, manifesto em notação polar, ok? Certo. Mas fica mais fácil escrever assim. Então, lembra que é um número complexo. Isso aqui é um número complexo. Então, é óbvio que, no final das contas, você vai ter um V de t arbitrário e esse V de f vai ser a transformada de Fourier do V de t. Aqui, eu não peguei um V de t arbitrário. Eu peguei um V de t específico. Eu peguei um autovetor. Por que eu peguei um autovetor? Porque eu quero encontrar a relação. Eu quero encontrar os autovalores. Então, eu quero encontrar a relação tensão e saída, tensão de entrada e tensão de saída, ou sinal de entrada e sinal de saída, quando eu tenho um autovetor, porque essa relação é dada pelo autovalor. Em termos matemáticos, se eu tenho um sinal de entrada dessa forma, ou seja, sendo um autovetor, então, necessariamente... Gente, eu vou apagar isso aqui, tá? Que não tá me ajudando, não. Necessariamente, a saída
vai ser dessa forma também. Também é um autovetor. O que é que muda? O número complexo que multiplica o autovetor. Certo? Certo. E a gente sabe que a ação do operador neste autovetor é simplesmente multiplicar ele pelo autovalor, correto? Então a gente sabe que a relação entre V de t e VST, para o caso particular, aonde V de t é um autovetor, é da forma dessa forma. Ela é a saída vezes o autovalor. E o que a gente quer, então? A gente quer o inverso disso. A gente quer o H de F, que, por definição, é a razão entre a saída e a entrada. Então, é isso que a gente quer, que é o 1 sobre lambda de F. Então, eu vou repetir mais uma vez a filosofia do que a gente está fazendo. Eu estou colocando na entrada um sinal específico, que é o autovetor. Por quê? Porque eu quero encontrar este número. O meu objetivo é esse número aqui. Por uma questão de convenção, na verdade eu não quero esse número, eu quero o inverso dele, eu quero esse número. Então, para eu encontrar este número, eu coloco isso aqui na entrada, descubro quem é a saída e calculo essa razão. Essa razão é a minha resposta em frequência. É o inverso de 1 sobre lambda de f. Tá claro que a gente está colocando uma entrada específica para descobrir informação sobre o autovetor? Eu não estou interessado especificamente em quem é o VS de f. Eu estou interessado na razão entre eles. Porque essa razão aqui é o inverso do espectro de autovalores. É a determinação do meu sistema. É o próprio T, é o inverso do T, né? Já no domínio da frequência. Quando eu fizer isso para todas as frequências, eu tenho espectro de autovalores. Então, enquanto você está manipulando as coisas, você tem que pensar que f é fixo e t é a variável. E aí, uma vez que você encontrou essa razão para um determinado f, se generaliza e trata o f como variável. Esse é o melhor jeito de você pensar nisso. Então, antes da gente sair fazendo conta, gente, vocês entenderam o que nós estamos fazendo? Essa parte costuma ser confusa, tá? Então, tiver inseguro, pergunta. Ela é a parte principal da aula, você entender o que nós vamos fazer. É a mesma coisa em circuito. Eu estou enfatizando aqui, Tiago, que nós não estamos interessados, neste momento, em descobrir qual é a saída para uma determinada entrada. Não é essa tarefa que nós estamos fazendo agora. Nesse momento, a gente está interessado em saber quem é o operador que representa o circuito. Uma vez que a gente descobriu quem é o operador, a gente tem uma relação da entrada para uma determinada saída em termos da resposta em frequência. Mas nesse momento, a gente está querendo descobrir quem é o operador. E para isso, a gente vai pôr na entrada uma entrada específica. Nem é uma entrada física, nem é algo que você pode pôr diretamente no seu circuito.
para descobrir o operador, a gente tem que saber a saída. Stefano, você não tem que saber a saída para uma entrada qualquer. Você tem que saber a saída para a entrada de autovetores, porque você só quer essa proporção. Entendeu, Stefano? Então, a tática é exatamente colocar um autovetor na entrada, porque na saída também é um autovetor, e tudo que a gente precisa saber é achar a proporção entre eles. Entendeu, Stefano? É isso que eu estou querendo enfatizar. Não é uma saída para uma entrada qualquer, que no fim das contas é o que você quer saber. É uma saída para uma entrada bastante especial, para uma entrada de autovetores. Porque exatamente a proporção entre elas é o que você quer, é o lambda de f. Com essa pequena diferença que aqui você quer o inverso dele. Ficou claro? Tá, então, todo mundo entendeu que nós estamos caracterizando o sistema através de uma entrada especial? Qual o interesse da entrada dessa? Só achar o sistema, só achar qual é o operador que caracteriza o sistema. Então, nós vamos encontrar o H de F usando essa tática, nós vamos encontrar o H de F sem ter que determinar o operador no domínio do tempo. É o que eu vou mostrar como é que a gente faz agora, tá? Certo, vamos embora. Tá, então a ideia é o seguinte, tá claro para todo mundo que se a gente encontrou essa razão, nós encontramos o que a gente queria, né? Sim, com certeza. Então a segunda pergunta é, como é que eu posso encontrar essa razão sem saber isso aqui direto? É pergunta natural, né, gente? Como é, professor? Perdão, Thiago. Repete o que você perguntou. Como é? Repete. Você falou... Ó, o nosso objetivo é encontrar o H de F, correto? Sim. Eu poderia muito bem encontrar o H de F sabendo isso aqui. Acho os altos valores e pego o inverso. Correto? Certo. A gente já fez isso nas aulas passadas. O que tem de novo na aula de hoje? É o desenvolvimento de um método onde nós vamos encontrar essa razão sem ter que achar esse operador. Isso eu ainda não ensinei. Por enquanto, eu só estou falando o que a gente vai fazer. Agora eu vou ensinar como a gente vai fazer. Isso, entendeu? Certo. Tem a ver com a expressão ali de baixo? Tem a ver, mas essa expressão a gente já viu, correto? Você já sabe ela. Mas eu preciso ensinar Eu ainda não ensinei como que você... Durante todo o curso, ou o lambda de f era dado, correto? Ou você extraía ele da definição do operador no domínio do tempo, correto? Durante todo o curso, a gente assumiu isso, não é verdade? Certo. Agora, o que tem de novidade na aula de hoje? Simplesmente o fato de que, quando você tem um sistema LTI específico, que é os circuitos elétricos, você pode encontrar esse lambda de F, ou H de F, sem ter que encontrar o sistema diretamente usando a técnica que nós vamos desenvolver agora. Entendeu o que vai ter? Qual que é a real novidade da aula de hoje? Beleza. Tudo que eu falei até agora é no sentido de revisão. Então, como é que a gente faz isso? Como é que a gente pode encontrar essa razão sem saber quem é o operador no domínio do tempo? Então, é o seguinte. Eu posso pagar, gente? Eu preciso de espaço aqui. Alguém ainda está copiando? E eu acabei já. Tá. Então, nesse exemplo, eu falei que se a entrada for dessa forma, a saída, que é aqui no capacitor, também tem que ser um autovetor.
Mas isso também não é verdade para a corrente aqui? Porque não tem um operador LTI que relaciona a entrada com a corrente aqui? Então, não é também verdade que a corrente IS de T é da forma número complexo vezes e elevado a 2πft? Pense que o F está fixo, tá? Não é verdade? Sim. A razão entre IS e VE de F não é a mesma entre VS de F e VE de F. Por quê? Porque o operador que relaciona o V de T com a corrente não é o mesmo que relaciona o V de T com a tensão, correto? É um outro operador. Concordam? Sim. Então o operador mudou, mas ele não mudou o fato que ele é LTI. O operador continua sendo LTI. Então continua sendo verdade que a corrente também é um autovetor. Só vai mudar a razão entre esse termo e esse. Ou seja, só vai mudar o alto valor ou a resposta em frequência. Eu poderia fazer a mesma afirmação para a tensão no resistor. A tensão no resistor, VR de T, também tem que ser da forma número complexo vezes elevado a 2πft. E a corrente no resistor, que inclusive é igual a essa corrente, também tem que ser dessa forma. Nesse caso particular, elas são iguais, né? E elevado a 2πft. Professor, perdão, o Oi. que está entre parênteses ali depois de VR e de IR? Que letra que é aquela? Aqui eu vacalhei aqui, né? Eu começo a generalizar, eu começo a escrever tudo porcamente. Obrigado. E vocês sofrem, né? E elevado a 2πft. É a mesma ideia. Então, ficou claro para todo mundo que a tensão e a corrente em qualquer ponto do circuito tem que ser um autovetor? Por quê? Porque a relação tensão de entrada e a tensão em qualquer ponto do circuito ou corrente em qualquer ponto do circuito é determinada por um operador LTI. Então também tem que ser autovetor. Tá clara a lógica para todo mundo? Isso aqui é um R, tá, gente? Não vai pensar que isso aqui é um E. Tá claro, pessoal? Certo. Tá. Então eu vou fazer um negócio aqui, antes de eu generalizar. Matematicamente, essa representação aqui tá ruim. Eu preciso até atualizar isso nas notas de aula, tá? Por quê? Porque se eu escrever V de T e aqui V de F, fica parecendo que se isso aqui é uma gaussiana, se isso aqui é uma onda quadrada, isso aqui também é uma onda quadrada, só substituindo T por F, né? Porque eu usei o mesmo símbolo. Não é bem isso. Aqui, o V de T é da forma é uma função do tempo. E V de F é só um coeficiente, é só um número complexo. Então eu vou colocar a bolinha, tá, Giovana? Para ter essa diferenciação. Eu vou colocar a bolinha por causa desse problema. Vocês entenderam, gente? Nas notas de aula, eu ainda não coloquei a bolinha. Eu achei que eu tinha colocado. E aí eu percebi hoje que eu não coloquei. Então eu vou pôr a bolinha para diferenciar. Porque isso, matematicamente, isso aqui não é simplesmente essa função com t substituído por f. Aqui é uma função do tempo. Aqui a gente está pensando que é um número. Mas como esse número depende de f, depois vai virar a função de f. Então a bolinha é para representar que é um número complexo e para diferenciar esse v desse aqui. Ok, pessoal? Certo, ele também vai ser um fazor, né? Diretamente. É o que isso recebe o nome de fazor, mas eu vou dar o nome para ele a hora que ele ganhar a vida própria, tá? Já já. Beleza. Aqui, então, ele é o número complexo que multiplica a função temporal, que multiplica o autovetor. Bonito. Beleza. Tá.
E olha só, se eu escrever a lei de Kirchhoff das tensões aqui, eu não tenho que V de T é igual a VR de T mais Vs de T. Essa aqui não é a lei de Kirchhoff das tensões? Sim. Como todo mundo depende do tempo do mesmo jeito, essa afirmação, que é nada mais, nada menos que a lei de Kirchhoff, vai se reduzir a uma afirmação em termos desses coeficientes. V de F igual a VR de F mais Vs de F. Que esta afirmação tem como consequência lógica essa afirmação só é verdade porque todo mundo depende do tempo do mesmo jeito. Todo mundo é proporcional elevado a 2πft. Ou seja, essa afirmação só segue dessa exatamente porque a gente está trabalhando com autovetores. Como vocês podem ver, substituindo, né? O V de T por isso aqui, o VR por isso e o VS por isso, o elevado a 2πft vai cancelar, vai sobrar só os fasores. Eu já estou usando o termo. Então, alunos costumam esquecer disso. Essa igualdade só segue porque você está trabalhando com autovetores. Se você tivesse colocado aqui na entrada uma, sei lá, uma onda quadrada, você jamais teria uma igualdade. Essa igualdade aqui jamais viraria uma igualdade que não depende do tempo. A dependência do tempo só cortou porque todo mundo depende do tempo do mesmo jeito, porque é autovetor. Então, vocês perceberam que porque nós estamos usando autovetores, as leis de Kirchhoff podem ser expressas por números onde a dependência temporal foi embora. Mas só porque nós estamos trabalhando com autovetor. Entenderam, gente? Lindo demais. Isso é bem importante. Isso está claro para todo mundo? Se eu tivesse colocado uma onda quadrada aqui, eu teria onda quadrada aqui, onda triangular aqui e onda doidona aqui. Não ia cortar o tempo. Isso aqui nunca ia se reduzir a uma igualdade que não envolve o tempo. Essa afirmação está bem evidente para todo mundo? Então vamos lá. Vamos supor que você tem um circuito qualquer. Um circuito doidão. Mas a gente sabe que é um circuito elétrico. Então agora você pode pensar que você tem aqui a entrada, tá? E aí você tem um trem de doido aqui. Você tem indutor, tem capacitor, e aí você põe outro resistor aqui. E aí você conecta isso aqui com outra malha, que aqui cai o resistor, e aqui cai o capacitor, mas aí tem um indutor aqui também, e aí foi outro resistor aqui, e mais um capacitor, e foi embora isso aqui. Foi embora. Vamos supor que você tem um circuito doidão, mas você sabe que ele só tem resistor, capacitor e indutor. Então ele é um circuito LTI. Nosso objetivo é caracterizar o sistema, o circuito, neste momento. Nós não estamos interessados em encontrar a saída para uma entrada arbitrária. Nós estamos interessados em saber qual é o operador que representa o circuito, qual é a resposta em frequência do circuito. A gente sabe que em qualquer ponto desse circuito, a gente tem tensões da forma V igual a V bolinha F elevado a 2πft e correntes da forma I igual a I bolinha F elevado a 2πft. Porque nós estamos trabalhando com autovetores, a gente sabe que as leis de Kirchhoff das tensões e correntes se reduzem a leis de Kirchhoff desses coeficientes. Então, esses coeficientes
tem que respeitar as leis de Kirchhoff para o circuito. Por quê? Porque por causa do fato da dependência temporal ser a mesma para todo mundo. Tudo que eu falei até agora tá óbvio e evidente para todo mundo? Tá bem claro, sim. Acho que faz bastante sentido. Eu acho que tá ligando com os circuitos e tá bem da hora. Então pensa o seguinte: em circuitos elétricos, não são números que obedecem às leis de Kirchhoff. Você tem a tensão, um número, a corrente é um número. Quando você tem circuitos, só circuito elétrico, tensão contínua, só resistores. Que nem vocês aprenderam no colégio. Sim. E aí todas aquelas técnicas que vocês aprenderam no colégio em circuitos elétricos 1, tensão em paralelo, tensão em série, elas dependem do quê? Elas dependem do fato de que esses números obedecem às leis de Kirchhoff e a relação tensão e corrente em cada resistor é simplesmente um número, correto? Um é proporcional ao outro, que é a própria resistência. Não é dessas duas informações que você tira toda a teoria de circuitos 1? Sim. Aqui a gente já identificou que quando a gente está trabalhando com autovetores, também são números que obedecem às leis de Kirchhoff. É o V e é o I, correto? Correto. Agora, esses coeficientes aqui, eles são proporcionais um a outro em cada um dos elementos? Essa é a condição que está faltando para eu poder afirmar que esses dois coeficientes se comportam como tensões e correntes em circuitos elétricos. Então, a minha pergunta é: em um determinado elemento, esses coeficientes são proporcionais entre si? Vamos testar. Vamos supor que você tem um resistor. Se a tensão nesse resistor for VR, número complexo, vezes E elevado a 2πft, então isso aqui seria o VR de T, seria a tensão no resistor. E a corrente seria número complexo vezes E elevado a 2πft. Agora, eu sei que VR de T sobre IR de T é a resistência, né? Isso aqui é a lei de Ohm, é sempre válida, correto? Então, essa igualdade que vem da lei de Ohm se reduz, nesse caso, quando VR de T é um autovetor e IR de T é um autovetor, essa relação se reduz a essa razão. Isso aqui vira o meu VR de F dividido por IR de F. Então, essa relação, que de maneira geral envolve o tempo, para o caso particular da dependência temporal da forma exponencial, ou seja, para o caso particular onde a função do tempo é um autovetor, se reduz a uma razão entre dois números. Não tem tempo na história. Mas só porque eu tenho elevado a 2πft nos dois casos. Se eu tivesse uma função do tempo aqui, f de t e g de t aqui, eu teria ft aqui e g de t. Essa razão seria a função do tempo. Então, a razão entre este número e este número é simplesmente um número. Um é proporcional ao outro. Qual é a proporcionalidade? É o próprio R. Então, aquilo que é verdade para um resistor no domínio contínuo
Domínio contínuo, V é um número e I é um número, certo? Também é verdade, nessa representação mais geral de autovetores, só que agora não é a função, não é o tempo em si que a gente está fazendo referência. A gente está fazendo referência a esses dois coeficientes. Então, essa razão, que é sempre verdade, se reduziu a essa razão quando a gente tem autovetores. Ficou claro? Ficou muito claro. Mais claro que isso, impossível, de verdade, assim. Então, vamos testar para o capacitor. Vamos ver se a gente encontra... Vamos ver se isso aqui é proporcional a isso aqui para o capacitor também. Ok? Entenderam o que eu estou testando? Eu quero saber se esses dois números são proporcionais em cada elemento. Então, eu já vi que para o resistor é. Vamos testar para o capacitor. Então, agora eu tenho um capacitor aqui. Eu vou substituir isso aqui por C para indicar que a gente está falando do capacitor. C, C, C e C. Então, a gente sabe, é sempre verdade, tá? Que I de T é igual a C dV dt. Isso é sempre verdade. Se V for uma gaussiana, I é uma gaussiana? Se V for uma gaussiana, I é uma gaussiana? Não, de jeito nenhum. A derivada da gaussiana é uma gaussiana? Uma gaussiana tem essa cara, a derivada dela tem essa cara. Não é uma gaussiana. Então, se a tensão no capacitor for uma gaussiana, tiver essa cara, a corrente tem essa cara. É outra coisa. É outra função do tempo. Mas se V for um autovetor, o I também é autovetor. Então, se V for exponencial, o I também é exponencial, correto? Então, eu estou tentando contrastar, estou tentando sempre enfatizar que nós estamos falando do caso especial, estamos falando dos autovetores. Entendeu, Letícia? Se fosse senoidal, o outro ia ser um cosseno, está fora de fase, né? Você não ia poder cortar. E ainda ter uma dependência temporal. Então, essa relação é sempre função do tempo, função do tempo. Não tem como você cortar o tempo, a não ser que você esteja falando de autovetores. Olha só, se eu tenho essa igualdade, quando eu tenho autovetores, ela vira I elevado a 2πft é igual a C. Vou derivar isso aqui. A derivada é a derivada de elevado a 2πft. Vai cair I 2πf, correto? Então vai ficar I 2πfc vezes o V de F vezes elevado a 2πft. Aí é claro que o elevado a 2πft corta e eu chego, mas que saudade de uma lousa decente. Eu corto e eu chego na relação que esse coeficiente é igual a I2πfc vezes esse coeficiente. Isso só foi verdade porque nós estamos trabalhando com autovetor. Porque por que eu pude cortar aqui? Porque a função do tempo não mudou. Entenderam? Então a gente descobriu que mesmo para o capacitor que envolve uma derivada, a gente tem que ver, continua sendo proporcional aí. Só que agora, essa constante proporção é um número complexo. É 1 sobre I2πfc. A gente chama essa razão de impedância.
Então, nós acabamos de ver que tanto no resistor como no indutor, esses coeficientes respeitam todas as premissas de circuitos 1. Eles são sempre proporcionais um ao outro e eles obedecem à lei de Kirchhoff das tensões e das correntes. Isso significa que a gente pode aplicar todos os truques que a gente aprendeu em análise de circuitos para esses coeficientes. E aí a gente chama, então, esses coeficientes de fasores e a razão entre eles de impedância. Então, impedância é a razão entre esses dois números para um autovetor específico. Só faz sentido você falar de impedância se você está falando do autovetor. Porque você não vai ter a razão entre tensão e corrente não vai se reduzir a isso se você tiver uma função do tempo que é doidona, tipo uma gaussiana. A gente acabou de ver que a razão entre tensão e corrente, se eu tiver uma gaussiana aqui, não vai sair, não vai ser uma coisa que não depende do tempo, vai ser uma função do tempo. Ela só deixa de ser função do tempo quando a gente está trabalhando com autovetor. Então, a gente diz que isso aqui é a impedância do capacitor, que a gente chama de Z de C. E é claro que o indutor também vai ter uma impedância. Vamos achar ela agora. Mas é facinho. Posso apagar? Então, se eu tiver um indutor, eu sei que sempre é verdade que V é igual a LD e DT. Isso é sempre verdade. Para o caso particular que eu estou trabalhando com autovetores, eu tenho que o VF elevado a I2πft vai ser igual a I2πf L IF elevado a I2πft. Ou seja, eu simplesmente derivei isso aqui, caiu I2πf. Da onde eu concluo que o V de F sobre I de F é igual a I2πfL, que a gente chama então de impedância do indutor. Você mudou a frequência? Mudou a impedância, porque você mudou o autovetor. Mas para uma frequência fixa, a razão entre esses dois números não depende do tempo. Então, um número é proporcional ao outro. Então, nós descobrimos que esse número realmente é proporcional. E a proporcionalidade, a gente dá o nome de impedância. Então, o que a gente descobriu? A gente descobriu que os fasores respeitam as leis de Kirchhoff, das tensões e das correntes, e os fasores são proporcionais, os fasores de tensão e corrente são proporcionais em todos os elementos do circuito. Esses dois conjuntos de conclusões só são válidas porque estamos trabalhando com autovetores. Aí não muda a função do tempo, então a função do tempo corta. Então, se os fasores obedecem às leis de Kirchhoff e as relações de tensão e corrente em cada elemento é simplesmente um é proporcional ao outro, tudo que a gente aprendeu em circuitos elétricos 1 vale para circuitos elétricos 2, substituindo resistores pelas impedâncias. Então, por exemplo, no nosso exemplo, onde eu tenho um resistor e um capacitor, eu posso analisar esse circuito, ou seja, eu posso determinar a resposta em frequência sem montar EDO. Fazendo o quê? Eu substituo esses elementos pelas suas impedâncias. Então, eu tenho aqui, esse continua sendo R, e agora aqui eu tenho ZC. O que eu fiz aqui? Quando eu fiz essa substituição, eu já estou
assumindo que eu coloquei na entrada um autovetor. Se você puser na entrada um autovetor, você não pode... Uma coisa que é diferente do autovetor, você não pode fazer essa substituição, porque o conceito de impedância nem faz sentido mais. Mas como o que eu quero é exatamente encontrar a resposta em frequência, eu quero exatamente pôr na entrada o autovetor. Então eu posso fazer essa substituição. Então aqui eu estou assumindo que eu tenho um fasor na entrada. E o que eu quero? Eu quero o fasor da saída. Eu quero achar a razão entre eles. Eu sei já que a razão entre eles é a mesma que eu encontraria se isso aqui fosse um número real, isso aqui fosse um número real, isso aqui fosse um resistor, isso aqui fosse um resistor. Por quê? Porque todos os fasores obedecem às leis de Kirchhoff e todos os fasores de tensão e corrente em cada elemento é proporcional um ao outro. Então eu já sei analisar isso. Eu pego emprestado circuitos elétricos 1. Isso aqui é um divisor de tensão. Então o meu VS de F, a razão entre o VS de F, a relação entre o VS de F e o VE de F, necessariamente é a mesma que eu teria se isso aqui, em vez de ser um número complexo, fosse um número real, em vez de ter capacitor aqui, eu tivesse só resistor, que é a relação de um divisor de tensão. Correto? Errado. Quer dizer sim. Então, isso aqui é a corrente, vezes EC é a tensão de saída. Entenderam, gente? Então, qual é a resposta do meu círculo? Qual é a resposta em frequência? Não é... A resposta em frequência não é VE sobre... Não, VS sobre V. VS sobre V. Então, o meu H de F, que é a razão entre VS e VE, é ZC R mais EC. Eu encontrei o meu H de F sem achar o operador no domínio do tempo. Encontrei ele direto no domínio da frequência, que é o que eu queria. Entenderam, pessoal? Sim. Então vamos encontrar ele explicitamente. Posso pagar essa fórmula aqui para caber? O Stefano fez uma pergunta, professor. Dá uma olhadinha no chat. Isso aqui já é o inverso, ó. Eu quero H de F, eu quero a razão entre VS e VE. Eu já peguei a razão entre VS e VE aqui, Stefano. Então, isso aqui já é 1 sobre lambda F. Isso aqui já é 1 sobre lambda F. Se você quiser o lambda F, você tem que inverter. Aí você tem que pegar o VE sobre o VS. Entendeu? Bom, então, vocês veem que deu certo? Divide em cima e embaixo. Divide em cima e baixo aqui por ZC. Vai ficar 1 R sobre ZC mais 1. O ZC é 1 sobre I2PFC, né? Então isso aqui vai ser 1 I2PFRC mais 1. Vocês lembram que o espectro de autovalores do operador que determina esse sistema com saída aqui e entrada aqui era lambda de F I2PFRC mais 1. Que a gente tinha encontrado direto do operador no domínio do tempo. Então agora nós encontramos o H de F, ou lambda de F, se você preferir, direto, sem fazer referência ao domínio do tempo. Nós encontramos ele substituindo resistores por resistências, capacitores por ZC,
por impedância e indutor pela sua impedância. Entenderam, gente, a técnica? Só uma pergunta, professor. O F some dessa última passagem aí? Não, eu que engoli ele aqui. Isso aqui tem que ser o inverso desse, né? Beleza. Ficou claro, gente, o que nós fizemos? Sim. Então, vocês entenderam como é que impedância e fasor conversa com cursos de sinais? Achei incrível. Agora, se você quer saber a saída desse circuito para uma determinada entrada, o que você tem que fazer? Você tem que usar a relação geral que a gente obteve. A gente sabe que a transformada de Fourier da saída é igual a H de F vezes a transformada de Fourier da entrada. Esses aqui são exatamente os coeficientes da transformada de Fourier. São as coordenadas na base de autovetores. A gente já tem o H de F. Acabamos de encontrar substituindo resistência por impedância. Então, um Vs de T qualquer é dado pelo produto entre H de F, a transformada de Fourier do sinal de entrada, vezes E elevado a 2πft df. Você está somando coordenada, 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 coordenada. Então, aqui está explícito. Cadê a informação da entrada? Está aqui. Cadê a informação do circuito? Está aqui. Matheus, você está... Isso é uma pergunta? Você está confirmando se isso que você falou é verdade? Sim, estou confirmando só. Isso, tá perfeito. Falando também da disciplina de circuitos, que a gente usa todas essas fórmulas, só Só muda um pouquinho I para J, né? sim, a notação muda, mas... É. E vocês geralmente representam, faz tudo em termos de ômega e não em termos de 2πf. Mas é a mesma coisa. Você só tem que tomar cuidado, se você for usar essa integral em ômega, aí você tem que renormalizar aqui, vai entrar um coeficiente aqui, tá? Sim. Para mim, é melhor eu ficar escrevendo 2π toda hora, mas já trabalhar com a base ortonormal, do que ter que explicar para vocês que se você puser elevado aí 2π ômega t, a base não é mais ortonormal, tem uma correção. Mas é só essa a diferença. É só você pensar, se você tiver d ômega aqui, Rodrigo, d ômega é igual a 2π df, correto? Então, se você quiser transformar isso aqui para uma integral em ômega, se você substituir isso aqui por ômega, você quer integrar em ômega, certo? Então aqui ficaria d ômega dividido por 2π, correto? Então a correção é 1 sobre 2π. Só que alguns livros trazem esse 1 sobre 2π na direta, outros na inversa, e outros dividem. Põe 1 sobre a raiz de 2π na direta e 1 sobre a raiz de 2π na inversa. Então tem para tudo quanto é gosto. Mas no fim das contas tem uma correção de 1 sobre 2π, entendeu? Que é só a relação entre df e d ômega. É bem simples. Mas se eu colocasse assim, eu teria que explicar que E elevado a 2π ômega t não forma mais uma base ortonormal. E como o conceito de ortonormalidade é meio escorregadio, eu prefiro trabalhar com E elevado a 2πft, que já é ortonormal. Entendeu? A minha opção é puramente pedagógica. Qual relação, Thales?
se você está falando, se você quebrar isso aqui em cosseno e mais i seno, se você colocar o cosseno na entrada, você pegou duas entradas, uma com e elevado a 2πf e uma com e elevado a menos i2πf. Entendeu? Você pegou duas. Lembra na aula passada? Que aí a gente viu que cada cosseno fica deslocado da amplitude da fase. Aliás, seguindo sua pergunta, vamos colocar a expressão para sinais reais. Se eu souber que V de t é real, então Vs de t pode ser colocado na forma integral do módulo de h de f vezes o módulo de V de f vezes o cosseno de 2π ft mais um pouquinho θ da entrada f mais φ da saída f df. Então, nessa forma, a entrada tem módulo. Cada cosseno da entrada tem esse módulo e essa fase. Então, desse jeito que eu escrevi, a entrada ela é dada por essa transformada aqui. Esse φ aqui põe H, tá? Perdão. Então, para o caso particular de sinais, falta as bolinhas, isso. Falta bolinha. Aqui não ganha bolinha, tá? Não é comum encontrar bolinha no H. Então, se na minha entrada eu tiver um sinal arbitrário, mas for real, eu posso decompor ele em somas de cossenos, cada um com uma certa amplitude, cada um com uma certa fase, correto? Certo. Aí o que o circuito vai fazer? O que vai acontecer na saída? Qual o efeito do circuito? Ele pegou cada cosseno, mudou a amplitude e mudou a fase. Ele criou o cosseno. Se tem uma frequência que se V de f é zero para algum f, vai ser zero aqui também, certo? Então ele não criou frequência. Ele simplesmente mudou a amplitude e a fase de cada frequência do sinal de entrada. O φh aqui é a fase do h de f, então é φh. Porque aqui eu escrevi o h de f notação polar. h de f igual ao módulo de h de f vezes e elevado a i φh de f. Então, o que um sistema... A gente volta no que a gente já sabia. O que um circuito faz elétrico? Ele simplesmente muda a amplitude e a fase de cada componente do cosseno. Cada componente de frequência da entrada. A entrada tinha este módulo para um determinado cosseno, essa fase. Agora ela tem esse módulo vezes o módulo da função da resposta em frequência e adicionou a fase da resposta em frequência. Espera aí, vocês se perderam? Ó, eu escrevi... no índice do φ ali. É H. Ah, ok. Para lembrar que vem da resposta em frequência.
Θ é a frequência do cosseno. E o θ é a fase desse cosseno. θ é fase, e φ também é fase. Então, na entrada, cada cosseno, você muda, Stefano, você muda a frequência, você não muda o cosseno? Então, você muda a fase. Por isso que a fase também é função de f, entendeu? Aqui, a nova fase é a fase anterior, mais a contribuição do circuito. Entenderam? O índice do primeiro. Esse índice aqui, Giovanni? Não, perdão, Letícia. Esse? Ou esse? Esse. Aqui é o E, de entrada. Porque aqui é o sinal de entrada. Então, E. Tudo entrada. Aí aqui é o H. Qual é a fase da saída? A fase da saída é a θ da entrada, fase da entrada, mais a fase do H, mais a resposta em frequência. Então, isso aqui é a fase da saída. Pessoal, vocês entenderam que a gente voltou no que a gente já sabia? Que o efeito, como o circuito é um sistema LTI, o que ele faz com um sinal de entrada qualquer? Ele simplesmente muda a amplitude de cada componente do cosseno e muda a fase. Se você entrar com cosseno, uma frequência pura, vai sair o mesmo cosseno, mas com amplitude diferente e fase diferente. Entenderam, pessoal? Stefano, isso não é uma convolução. É muito errado pensar que isso é uma convolução. Você não tem dois produtos de sinais no tempo aqui, deslocado do tempo, resultando em outro sinal do tempo. A única coisa que depende do tempo aqui é o cosseno. Aqui você tem um monte de função do tempo se somando, mas não tem produtos de função do tempo aqui. Isso não pode ser uma convolução. Entendeu, Stefano? Você entendeu o porquê que não é uma convolução? Isso aqui é a transformada de Fourier inversa. Isso aqui é a forma particular da transformada de Fourier inversa para sinais reais. Então, eu vou perguntar pela última vez. Está claro que está na lousa, que a ação do sistema? O sistema LTI simplesmente muda as amplitudes e as fases de cada cosseno. Onde está a informação de como que as amplitudes e as fases mudam? Está aqui, está no HDF. O módulo de HDF te conta como que a amplitude da frequência F muda. E a fase de HDF te conta qual fase é adicionada. Então, pela última vez, todo mundo entendeu? Tudo certo. Tá, então, com essa relação em mente... Espera aí, tem mais uma pergunta. Em circuitos RLC... Depende do que você está chamando de circuito RLC.
é um circuito com simplesmente com resistor. Depende de como é que você conecta, Matheus. Mas se a resposta em frequência for um número real, não tem defasagem. Mas não é impedância, é resposta em frequência, tá, Matheus? É o H de F. Se o H de F for um número real, essa fase aqui é zero. Ou ela é menos, ou ela é π. Também funciona. Aí, você deu uma mudança de fase de 180 graus, geralmente o povo não chama isso de mudança de fase. Entendeu, Matheus? Então, Entendi. Se isso aqui for zero, o H de F é um número real, né? Porque a magnitude, obviamente, é real. Então, quando a resposta em frequência for um número real, não tem defasagem. Mas percebe que a minha afirmação, Matheus, é para uma determinada frequência. Você mudou a frequência, isso pode não ser mais verdade. Percebeu isso? Percebi. Quem quer perguntar alguma coisa? Era eu. Professor, ali no índice do zero riscado no canto inferior direito da lousa, o que é aquele índice ali? Isso é um φ. φ de H, porque é a fase do H de F. Isso aqui a parênteses, é um F aqui dentro, é a função de F. Ah, ok. Eu chamo de zero riscado, mas ok, é um φ. É um φ, Tá? Esse φ é esse φ. Esse θ é esse θ. Tá certo, tá certo. Então agora nós já estamos prontos para definir o que é um filtro. Em português convencional, o que é um filtro? Serve para passar café. Ok, o filtro que passa café. Por que você chama ele de filtro? Qual a atividade desse filtro que caracteriza ele como filtro? Ele barra algo e deixa outra coisa passar. Exatamente. Um filtro é um trem que barra alguma coisa e deixa outra passar, né? É um discriminador. E faz separação de misturas. Que é a mesma coisa, né? Está discriminando alguma coisa. Eu quero que isso passe, eu quero que aquilo não passe. Então, por exemplo, se for água, você quer que passe água, mas você não quer que passe coliformes fecais. Correto? Correto. Em circuitos é a mesma coisa, mas o que é que a gente quer filtrar em circuitos? Nós queremos filtrar componentes de frequência. Entendeu? Então, você quer deixar passar algumas componentes de frequência e você quer cortar outras. Então, o filtro é um circuito que passa frequência, algumas frequências e não passa outra. Só que quando você compra um filtro de água, você quer que passe água, correto? Sim. E você quer que a água saia água. Você não quer que a água saia suco tangue, correto? Correto. Qual que é a analogia disso que eu acabei de falar para circuitos? As frequências que você quer passar elas bonitinhas, você não quer ter distorção. O que quer dizer distorção? Vamos pensar, vamos usar como exemplo o filtro passa baixa, que é um filtro destinado a passar frequências baixas. O que você quer de um filtro passa baixa? Você quer cortar frequências altas. Então, qual é a resposta em frequência ideal de um filtro passa baixas? Ela é uma linha, não precisa ser idealmente em 1, mas se for diferente de 1, não tem problema, tá? Que ela é constante até um determinado valor, aí ela corta nesse valor que seria a frequência de corte. Então, o que é importante se observar? Por que ele tem que ser constante? Porque essa parte do sinal que você quer cortar, você não quer distorcer o sinal. Se você tiver, por exemplo, isso aqui variando, caindo, você não está distorcendo o sinal, porque você está mudando as componentes de frequência. Vamos supor que aqui dentro seja a sua música favorita.
para que a saída continue sendo a sua música favorita, a resposta, o módulo da resposta em frequência tem que ser constante. Não precisa ser 1, mas tem que ser constante. Porque se não for constante, ele está mudando sua música. Ele aumentou um pouco um grave em relação a outro, sai outra música. Então, um filtro ideal, passa baixa, tem essa forma para resposta em frequência. O módulo dela. E no caso de não ser constante? Aí você distorceu. Mas, e um exemplo na vida real disso? Que não é constante? É. Nós já vamos ver o nosso filtro em PEBA, o mais PEBA de todos, que é o circuito RC. Mas você entendeu o que você quer antes de você saber o que você tem? Sim. Não, é que eu tava pensando, já vi um monte de gráfico assim em circuitos elétricos, só que não é constante, né? Não é, mas porque a vida é dura. Você tem que entender o que você quer, o seu objetivo. Seu objetivo é isso, mas isso é uma idealização. Você não vai ter isso nunca. Mas é isso que você quer. Ah, Entendeu? mas então no caso da música, vai distorcer um pouquinho, mas o ideal é chegar no Isso. constante. Tá bom. Você vai complicar. O circuito passa baixa mais simples que tem é o RC que a gente acabou de ver. O que justifica você construir um circuito doidão? Bem mais complicado que o RC. O RC não tem essa cara. Eu já vou rascunhar ele daqui a pouco. Você quer que ele fique mais com essa cara do que ele tem. Entendeu? Certo. Então, essa é a resposta, é o módulo da resposta em frequência de um filtro ideal. E a fase? Que fase que você quer? Ideal. Qual é a fase ideal? Você quer que a sua saída, dentro daquele universo de frequência, você quer que a sua saída seja igual ao sinal de entrada, certo? Então, dentro da frequência que ele é diferente de 1, você quer que essa fase aqui seja... Essa aqui é a fase a mais, né? É a fase estranha, é o corpo estranho. Você quer que ela seja... 0, né? Não é bem constante, Letícia. É mais 0, tá? Mas ela pode ser constante também, tá, Letícia? Mas se ela for constante, a informação é mais... Naturalmente, a informação estaria aqui. Tudo bem, Letícia? Então, pensa em 0. Mas, na verdade, você tem uma liberdade a mais. Vocês lembram que se a fase for linear, o VS de t não é exatamente o V de t, mas é simplesmente o V de t atrasado no tempo? Porque se a fase é linear, você tem e elevado a 2π f vezes um t0, correto? Que te dá a linearidade aqui. E esse t0 é o atraso. Então, a inclinação da reta te dá o atraso. Então, você pode ter fase 0 ou constante, tá? Como a Letícia falou. Mas quando é constante é mais natural se pôr informação no modo. Ou fase linear. Fase linear também dá certo. Entenderam, gente, que fase linear dá certo? Por causa da propriedade do deslocamento temporal. Aqui não fica muito claro, mas na forma elevada a 2πft fica mais claro. Aqui está meio escondido. Pessoal, falei grego ou falei português? Você pode repetir, professor? Eu acho que eu não entendi. Você lembra da propriedade de deslocamento temporal? Sim. Se a fase é linear, ó, eu vou pôr o VS de t na forma anterior, tá? Na forma geral. VST é igual a H de F vezes V de F elevado a 2πft, ok? Você quer
que dentro da região de frequência de interesse, esse módulo aqui seja constante e a fase aqui seja zero, para que esse VE de F seja o próprio VS de F. Não é isso que você quer? Sim, é isso que eu quero. Em outras palavras, você quer que o seu VS de F seja número, que seria o módulo do H de F, A, vezes o VE de F. Aí você não tem distorção, correto? Certo. Agora eu estou te falando que você tem um grau de liberdade a mais. Você pode ter o seu VS de F, ele não precisa ser bem assim, ele pode ser também algo assim, ó, A elevado a I, 2π, F vezes um número, vou chamar esse número de X, vezes VE de F. Porque se o VS de F é o VE de F vezes elevado a 2πfx, quer dizer que o VS de T é o VE de T deslocado no tempo. E o X te conta o tanto que deslocou. Aqui tem que ser negativo. Porque o deslocamento tem que ser para frente, né? Então, na verdade, essa modulação aqui eu desenhei errado. Eu esqueci da causalidade. Ela tem que ser assim. Isso aqui não é a fase? Ó, imagina que H de F é número vezes e elevado a menos I2π fx. Se H de F é dessa forma, o VS de F é dessa forma, concorda? Concordo. O que é o meu φ de H? O que é o φH nesse exemplo? Não é 2πf x? Isso aqui não é o φ de H? Sim, sim. Se você plotar o φH de F para esse caso particular, não é uma reta? Ele não depende linearmente em F? Sim, depende. Então, quando o φH de F for uma reta, o H quer dizer que o H de F é dessa forma, certo? Beleza. Significa que o fasor da saída é o fasor de entrada vezes uma modulação, correto? Sim. Pela propriedade de deslocamento temporal, qual vai ser a relação da tensão de saída com a tensão de entrada? Isso aqui não significa que a tensão de saída no tempo é a tensão de entrada no tempo deslocado do X? Certo. Então não é o mesmo sinal? Aparentemente sim, acredito que sim. Não, se é o sinal deslocado no tempo, quer dizer que você colocou o seu sinal de entrada, saiu na saída do seu próprio sinal um pouquinho depois, alguns segundos depois, ou milissegundos depois. Mas é a sua música que você quer ouvir. Entendeu? Isso quer dizer Sim. que uma modulação, que se a fase for linear, ela não distorce o sinal, ela só atrasa o sinal. E se ela não for linear? Aí ela distorce. Tá certo. Stefano, esclareceu? Então, se a fase for linear, quer dizer que ela é dessa forma. Isso aqui é o próprio H de F, né? Quer dizer que a saída, a saída no domínio da frequência é a entrada no domínio da frequência vezes e elevado a menos I2πfx, onde x é a inclinação da reta. Quer dizer que a saída vai ser a entrada deslocada no tempo, mas é a própria entrada. Então, o filtro ideal tem amplitude constante, fase linear. E a inclinação da reta te dá o tanto que atrasou. Geralmente é da ordem de milissegundos, entendeu? Como nenhum circuito é instantâneo,
Um circuito real sempre vai ter uma reta, mas às vezes a inclinação dela é tão pequena que você despreza. Você trata ela como constante. Mas o constante também é uma reta, né? É uma reta constante. É um caso particular da reta. Entenderam, pessoal? Ô, professor, Oi. como é que a fase distorce o sinal? Porque assim, eu consigo ver como a amplitude distorce, Pensa que mas a quando você vai fase não. reconstruir o sinal, quando você vai reconstruir o sinal final não depende da posição relativa de cada cosseno? Sim. Então, se você mudar essa posição relativa, ó, vamos pegar. Antes de eu responder o Thiago, para responder o Thiago, eu preciso apagar a lousa. Essa história, todo mundo entendeu por que a fase linear não distorce? Que uma fase linear só atrasa o sinal? Está claro para todo mundo? É só lembrar da propriedade do deslocamento no tempo. Então, o filtro ideal tem fase linear, amplitude constante. Pensa o seguinte, Thiago. Suponha que você tem dois cossenos com a mesma amplitude. Este. Não. Pense dois cossenos com amplitude diferente. Eu vou desenhar aqui esse. E eu estou desenhando eles em fase. Ok? Pois mesma frequência, mesma fase, para simplificar a ideia. A hora que você somar esses dois aqui, você vai ter um cosseno grandão, correto? Sim. Agora, simplesmente repete o exercício, mas mudando a fase. Põe eles 180 graus. Você vai ter o mesmo sinal, na hora que você somar os dois, mantendo as amplitudes, mas só trocando a fase? Não. Vai mudar, né? Vai. Então, se você muda a fase relativa, você muda a composição. Entendeu? Faz sentido, entendi. Então, você pode mudar completamente o sinal, se você mudar a fase. A fase é importantíssima. Então, o que eu desenhei foi um filtro passa-baixa ideal. Um filtro passa-faixa ideal é um rádio. Ele vai passar uma certa faixa aqui. Tá? Então, esse é o filtro passa-faixa ideal, o módulo da resposta em frequência dele. E de um passa alta, seria algo assim. Então, a resposta em frequência do circuito, quando o circuito atua como filtro, tem que aproximar essas curvas. Entenderam? Então, isso aqui seria o passa-faixa ideal, isso aqui seria o passa-alta ideal. Tudo bem? Certo? E aí, eu não vou dar aula de filtros, né? Porque eu dou essa aula de filtros para o pessoal da curso de aeronáutica, porque eles não têm um curso de circuitos elétricos dedicado. Eu só vou fazer a ponte, meu objetivo é fazer a ponte com sistemas. Então, como exemplo, o nosso circuito RC, que tem essa função de transferência, I2PFRC mais 1, se você pegar o módulo dela, o módulo vai ser 1 sobre a raiz de 2πFRC ao quadrado mais 1, certo? Esse aqui é o módulo de H de F, não é? Não é isso? Yep. Então, ele é aproximadamente um filtro passa-baixa. Por quê? Se eu for plotar o H de F, o módulo, em função de F, vai ter essa cara aqui, não vai? À medida que a frequência aumenta, o H de F vai para 0. Ele começa em 1
e ele cai. Então, se você colocar, por exemplo, esse ponto aqui, que a gente chama de frequência de corte, que é o ponto que ele cai 1 sobre a raiz de 2, e a frequência de corte aqui vai ser 1 sobre 2π RC, né? Quando o F for 1 sobre 2π RC, aqui eu tenho 1 mais 1, aí o módulo dá 1 sobre a raiz de 2. Então, se essa frequência de corte for bem maior do que a máxima frequência do sinal que você quer filtrar, a distorção vai ser talvez tolerável. Mas ele tem a característica de um filtro passa baixa. Quanto menor a frequência, mais ele deixa passar, mas ele passa com uma distorção. Então, ele não é um filtro ideal, mas às vezes funciona. Depende do que você quer. E ele tem um decaimento devagar. Um dos parâmetros que você quer no filtro é que ele caia rápido. Lembra? O ideal é assim, de repente, pumba. Então, você trabalha aí no filtro para você conseguir o decaimento mais rápido. Aí você tem que mudar os polinômios aqui. Aqui ele depende de 1 sobre f, esse aqui ele depende de 1 sobre f ao quadrado. Essa pergunta da aula que vem, tá, Tiago? Eu vou explicar isso na aula que vem. Tá bem? Vou fazer essa ponte aí. Entenderam a ideia, pessoal? Certo. Então, eu geralmente paro aqui, na análise de filtro, porque isso aqui não é um curso de filtro, mas só de curiosidade. Só de minha curiosidade, tá? Se eu pegar a saída aqui, que filtro que esse aqui é um filtro o quê? RLC paralelo, né? Eu sei, mas ele é passa baixa, passa faixa ou passa alta? Vocês não fizeram esse tipo de análise em circuitos? O desenho tá um pouco diferente, assim, pelo menos. Não Como me é que recordo. chama esse circuito aqui? Capacitor em paralelo com o indutor. Circuito tanque. Tá puxando alguma coisa aí? Nunca ouvi esse nome. Então vocês não tiveram filtros? A gente teve, professor, mas a gente não decorou o formato do circuito, não. Não, mas não tem que decorar, é só você entender a física do circuito tanque. Isso aqui é um filtro passa faixa. O circuito tanque é um dos circuitos mais importantes que existe. Ele é o oscilador harmônico dos circuitos elétricos. Ele tem uma frequência de ressonância natural que faz com que a impedância dele vá para infinito, que é a frequência central dele. Então, Isso a gente não viu. se vocês quiserem ver uma exposição um pouco mais detalhada sobre filtros, eu recomendo então lá o material de Cell 0411, tá? Eletrônica. Tá no Disciplinas Online, tá? Ok? Eu não vou falar disso aqui porque eu vou mudar muito o assunto se eu for dar aula sobre filtros. Mas eu achei que vocês soubessem isso. Isso é um passa-faixa, tá, gente? Tiago, para encontrar frequência natural. Então, você pode falar de frequência natural de um circuito assim, mas eu não sei o que você quer falar de frequência natural de um circuito qualquer. Não, é de Você está um, falando de um dos filtro. polos. De um filtro, por exemplo. Define frequência natural. Você está falando dos polos? Seria o primeiro harmônico?
A frequência em que você tem o H máximo. Então você quer achar os polos do circuito. É, isso. Tá. Aqui, por exemplo, o- a frequência natural é a frequência natural do circuito tanque. Para você achar isso, basta você achar os valores de F que maximizam o H de F. Não, então, a minha dúvida é por que para achar a frequência, essa frequência tem que substituir o S por JW? O que é o S? Então vamos lá, o que é o S? Um número complexo. Qual a relação de S com W? Céu 0411, Luiz. Qual a relação do S com W? Não sei dizer, professora. O que significa isso aqui? Qual o significado físico disso? Qual o significado matemático? Como é que eu vou te responder se você não conseguir responder essas perguntas? Então eu vou te dar a resposta. S é igual a sigma mais I ômega. Você quer sigma igual a zero, você substitui S por ômega. Ah, era isso que você perguntou? Mas que diabo de resposta é essa que eu te dei? Isso não é uma resposta decente, correto? Ok. Então, na aula que vem, eu vou te explicar por que às vezes, é necessário você expandir a transformada de Fourier para uma base não ortonormal, de maneira que ela vai ter um coeficiente real, que decai no tempo, que é simbolizado pelo sigma, que é onde a gente chega na transformada de Laplace. Certo. A frequência, qual é o significado físico desse W? Na frequência? Frequência é um número real. Então, se você está falando de frequência pura, você está pondo na entrada cossenos. O cosseno não tem esse sigma. Então, por isso que você zera ele. Mas isso só faz sentido se você entender a relação entre H de F e H de S, que é o que eu pretendo ensinar. É a única coisa de transformada de Laplace que eu pretendo ensinar. Porque vocês veem transformada de Laplace cavalarmente, mas parece que não viu. Não, essa relação aí eu vi, mas. Entendeu? Ó, se eu tenho um H de F assim, se esse aqui é o meu H de F, como que eu determino experimentalmente que isso aqui é 1? Você não põe um cosseno com a frequência pequenininha na entrada, mede o cosseno na saída e pega a razão das amplitudes? Em outras palavras, o significado físico do módulo de H de F para um determinado valor de F não é a razão entre os módulos dos cossenos de entrada e saída que a gente acabou de ver? Essa afirmação faz sentido, Thiago? Faz sentido. Agora, qual é o significado físico de um H de S? Para isso, você tem que saber o que o sigma significa, correto? Exatamente. Então, geralmente, você quer saber o comportamento por frequência pura. Quando você tem um sigma diferente de zero, você não tem mais uma frequência pura, você não tem mais um cosseno na entrada. Você já tem um conjunto de cossenos que depende de quem é o sigma. Por isso que você zera ele, para você procurar os polos. Porque se você saber qual cosseno eu vou pôr aqui, que me dá o menor decaimento, entendeu? Entendi, faz sentido. Em outras palavras, uma frequência complexa não é uma frequência pura, é um conjunto de frequências reais. Então eu vou tentar mostrar isso para vocês na aula que vem. Beleza. Então, por que eu te dei essa resposta longa? Porque eu estou tentando motivar vocês a pensarem
tanto no significado matemático das coisas, como no significado físico. O que é o significado físico? É como que isso aparece no experimento. Ou seja, como que isso aparece na vida real. Então, como que esse número aparece no experimento? Pondo um cosseno com essa frequência na entrada e comparando a amplitude dele com a amplitude do mesmo cosseno na saída. Entendeu? Tá certo. Beleza. Mas meio que já deu para responder, né? Por que o sigma é zero? Já deu para entender um pouco, sim. Porque senão você teria, se o sigma não for zero, você está colocando na entrada um conjunto de cossenos. Ok. Bom, então é isso, tá? Nós terminamos sistemas LTI. Na aula que vem eu vou falar de uma propriedade de sistemas LTI que eu deixo para o final, que é a propriedade de estabilidade. E essa propriedade vai ser a ponte entre transformada de Fourier e transformada de Laplace. Lembrando que não é meu intuito dar um curso de transformada de Laplace em respeito ao tempo de vocês, que já viram isso quantas vezes? Acho que duas. 2 vezes já. Não dá, né, gente? Então, facilitar o entendimento da relação de uma com outra, que é realmente o meu sentido. Então, nesse sentido mesmo, sua pergunta, Thiago. Qual a relação de S com F, entendeu? Porque a gente aprendeu a usar mecanicamente, né? Pegar o negócio e resolver exercício. Mas a gente não sabe o porquê das coisas, de algumas coisas. Eu vou tentar melhorar isso aí, então, para fazer essa ponte, ok? Mas sempre pensa, você tem que entender, para você entender alguma coisa em ciências exatas, você tem que entender o significado matemático e o significado físico, eles estão sempre interconectados. Como que alguma afirmação matemática é manifestada fisicamente? Mais alguma pergunta, gente? Eu vou parar a gravação aqui para ver se alguém quer fazer alguma pergunta off record aqui.